Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma alegria recebê-los aqui. E hoje, para a palestra, nós teremos como reflexão o tema fé. E quem irá contribuir com o estudo de hoje é o nosso amigo palestrante Naim Dutra. Naim, ele é espírita há 20 anos, tem trabalhado nos centros espíritas, ministrando cursos doutrinários e palestras. Atualmente participa de reunião mediúnica no Centro Espírita Joana d'Arc, é professor de inglês, francês e espanhol. Portanto, Naim, seja muito bem-vindo e uma excelente palestra a todos. Boa noite a todos vocês. Hoje, então, o estudo que nós vamos fazer vai ser sobre a fé. E a fé é uma questão muito interessante, porque se a gente pegar a ideia hebraica da fé, a gente vai entender alguns pontos bem relevantes da seguinte forma. Quem conhece outros idiomas sabe que é praticamente impossível a gente conseguir traduzir um termo de um idioma usando apenas um único termo no idioma que a gente pretende traduzir. Um exemplo muito bom disso é com relação à palavra saudade. Só existe essa palavra no idioma português. Então, um americano, um inglês, um francês, um australiano, uma pessoa, né, de um outro país, de um outro idioma, vai ter uma certa dificuldade de entender o que é essa palavra saudade. A gente mesmo não consegue expressar, né, essa palavra usando um único termo também, porque a saudade ela vai depender muito do objeto, ou seja, da pessoa de quem a gente sente a saudade, porque a saudade ou ela pode ser uma coisa boa ou ela pode ser dolorida, né? Ela pode nos trazer alegria ou ela pode nos trazer dor, dependendo daquela pessoa de quem a gente está sentindo, está tendo esse sentimento. E é uma coisa interessante, eu me lembro aqui agora de uma amiga minha, de volta no colegial, que ela me mostrou uma poesia, e no final a poesia terminava justamente falando sobre saudade, e terminava assim: saudade, muita, dolorida, às vezes, mas no fundo gostosa, porque me lembra você. E olha que interessante, da mesma forma que dói, às vezes nos traz uma alegria, por lembrar daquela pessoa amada, né? Daquela pessoa que de alguma forma nos está fazendo falta e nos está fazendo com que a gente sinta essa saudade. Então, as pessoas que trabalham com tradução, elas muitas vezes admitem um termo, existe um jargão no idioma italiano que fala tradutore traditore, ou seja, o tradutor é um traidor. Não um traidor no sentido moral, mas é porque às vezes ele precisa usar de alguns subterfúgios para conseguir explicar uma ideia. E quase nunca ele consegue isso na totalidade. Então, se a gente quer entender um termo em determinado idioma, é muito importante que a gente tenha um conhecimento geral sobre esse idioma. Falando isso, eu estou falando isso justamente para a gente pegar a ideia hebraica da palavra fé. Os antigos hebreus, eles não conseguiam expressar sentimentos, né, expressar termos mais etéreos, digamos assim, através de palavras. Por exemplo, quando eles queriam dizer que uma pessoa era uma pessoa boa, né, e que ela seguia os ensinamentos de Deus, eles falavam muitas vezes: tal pessoa caminha com Deus. A gente vê em várias passagens do Antigo Testamento falando: o coração do faraó endureceu, ou seja, se transformou numa pessoa má. Então, o termo fé usado, né, no antigo hebreu, dos hebreus antigos, é emuná. E esse termo ele vai aparecer em Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, em que fala: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela emuná. E o que é essa emuná? A gente pode pegar um exemplo. Vamos supor que nós estamos no meio do oceano, já cansados de nadar, a gente sabe que vai se afogar.
porque a gente ainda está no meio do oceano e as forças já estão se acabando. Mas, de repente, a gente vê um tronco passando por nós. E o que a gente faz, então? A gente se agarra a esse tronco, com a certeza que, se mantendo agarrado a esse tronco, a gente não vai afundar. Então, o que a gente faz? A gente usa, no hebreu antigo, o agarrar no tronco é o emuná. Então, a fé é justamente isso, ou seja, essa confiança, essa certeza de que agindo de determinada forma, a gente vai, de uma certa forma, se salvar, né? Então, o emuná é esse agarrar no tronco. Então, quando eles dizem, o justo viverá pela fé, o justo viverá pelo agarramento, por segurar, por ter essa certeza de que, como a gente diz, né, segurando na mão de Deus, a gente vai se salvar. E é interessante que dessa palavra emuná, vem mais duas, que é amã, que significa firme, e a outra palavra muito conhecida de nós, que é a palavra amém. Ou seja, que quer dizer, nisso eu me firmo, nisso eu confio, nisso eu me agarro. Então, agarrando nessa situação, agarrando nesse tronco, agarrando nessa certeza, a gente vai se salvar. Mas aí vem a questão, mas o que é essa salvação que tanto se fala, né? Que a gente vai se salvar. É interessante que Emmanuel, ele nos fala muito bem sobre isso no livro Palavras de Vida Eterna, que ele diz o seguinte, a partir do momento que nós conseguimos nos religar a Deus, que é justamente isso, né, o termo grego, o termo que eles usam, né, no grego antigo, religião é justamente religare, ou seja, religar a Deus. Então, a partir do momento que a gente já encontra meios de se religar a Deus, através dos bons pensamentos, através das boas ações, através da emuná, através da fé, dessa certeza, a partir desse momento nós já estamos salvos. E ele faz uma comparação interessante com relação a é como se fosse um navio que está no meio do oceano, que conseguiu escapar da tempestade. Ele já está salvo da tempestade, mas ele precisa seguir o caminho, né, para chegar no porto. Da mesma forma, e a gente vê uma passagem que Jesus disse, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E olha que interessante. Então, todos nós, querendo ou não, já estamos salvos da tempestade. Mas todos nós, querendo ou não, precisamos continuar o caminho, né? E tem uma passagem também no livro do Allan Kardec, Obras Póstumas, que se chama O Caminho da Vida. Ele nos diz para a gente imaginar uma estrada, vamos nos imaginar, né? Então, numa estrada ampla, né? Uma estrada larga, muito bem pavimentada, uma estrada fácil de caminhar. A gente está caminhando por essa estrada, conseguimos ver muito bem o sol, ver o céu, e a gente vai andando tranquilo. De repente a gente se depara com uma floresta e a gente não pode voltar, a gente precisa seguir o caminho. Só que adentrando nessa floresta a gente percebe que não existe mais estrada, não existe trilha, né? É somente mato fechado, a gente não consegue nem mesmo ver a luz do sol brilhando através das árvores. Então a gente segue esse caminho, ou melhor, a gente segue por essa floresta que já não tem caminho. E a gente se perde muitas vezes, a gente cai em alguns buracos, a gente se machuca nos espinhos, muitas vezes a gente tem vontade de desistir, mas com muito custo a gente consegue chegar no fim dessa estrada, no fim dessa floresta, e novamente a gente encontra com a estrada, mais uma vez ampla, mais uma vez muito bem pavimentada, onde a gente vê o sol, a gente vê o céu, e continua seguindo, muito machucados, muitas vezes desorientados, por todo o percalço, por toda a dificuldade que a gente teve quando estava percorrendo, quando estava atravessando essa floresta. Então, seguindo esse caminho,
a gente encontra muitas vezes pessoas que também estavam perdidas na estrada. E a gente vai, de uma certa forma, se curando. E quando a gente, de repente, percebe que existe uma outra floresta na nossa frente. Mais uma vez a gente adentra essa floresta, mais uma vez a floresta não tem trilha, e a gente percebe que está passando pelas mesmas dificuldades do início. E, com o tempo, a gente consegue chegar no final dessa floresta e encontra, mais uma vez, a estrada. Seguimos mais uma vez por essa estrada e nos deparamos novamente com outra floresta. E precisamos novamente atravessar essa floresta. Mas aí a gente percebe que já tem uma certa experiência em atravessar as florestas anteriores. Então a gente consegue já atravessar essa floresta sem machucar, sem dor, muitas vezes. E embora com alguma dificuldade, mas bem menor do que as dificuldades que a gente teve anteriormente, a gente chega novamente ao final e encontra mais uma vez essa estrada. E aí, de floresta em floresta, a gente consegue chegar ao final da estrada, que termina no alto de uma montanha. E sentado lá em cima, a gente percebe, a gente olha para trás e vê todo o caminho que a gente percorreu. E a gente imagina, lembra das primeiras florestas, o quanto foi difícil atravessar essas primeiras florestas, e como, a partir do momento que a gente ia atravessando, a cada floresta que a gente atravessava, mais experiência a gente adquiria. E a gente percebe que, de onde está, poderia ter atravessado todas elas muito mais rapidamente do que a gente fez. Então, um homem chega para nós e nos fala: preste atenção, veja as florestas onde você passou, veja quantos estão perdidos naquelas mesmas florestas que você estava. Você tem experiência, você sabe passar por elas de uma maneira fácil, de uma maneira tranquila. Se você ficasse aqui, esse repouso acabaria se tornando cansativo. Então volte, vá para as florestas, ajude aquelas pessoas que estão tendo dificuldade a passar por elas, a encontrar mais facilmente o caminho, da mesma forma que muitas outras pessoas te ajudaram quando você também estava perdido. E aí a gente volta, e a gente percebe, né, voltando agora para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, quantas pessoas, já com tanta experiência de atravessar florestas, têm nos ajudado. A gente percebe os grandes líderes espirituais, e a gente percebe também pessoas mais ao nosso lado, pais, amigos, irmãos, às vezes até uma pessoa que a gente nunca viu, que nos diz uma palavra sequer, uma palavra qualquer, e acaba nos ajudando muito a atravessar essas florestas. Então, já está bem claro que essa estrada, né, essa estrada é a existência do Espírito, e cada floresta é uma reencarnação. E Emmanuel, ele nos fala no livro A Caminho da Luz, que nós nunca estivemos órfãos. De tempos em tempos, Deus sempre nos mandou um espírito, ou vários espíritos, para nos trazer ensinamento, para nos ajudar a atravessar essas florestas com mais agilidade. E o interessante é que, à medida que a gente vai atravessando essas florestas, ou seja, à medida que a gente vai vivendo a cada encarnação, a gente acaba melhorando também o mundo, melhorando essas florestas e fazendo que as situações se tornem mais fáceis. Pois bem, e aí então a gente percebe, né, que com disciplina, com boa vontade, com determinação, a gente consegue viver melhor. A gente consegue ter mais certeza de que o final depende somente de nós. E o Emmanuel, ele nos fala alguma coisa interessante, justamente com relação à boa e à má vontade. Ele diz o seguinte, que a boa vontade encontra o trabalho, né? Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. E a má vontade, ele nos diz que a má vontade gera a sombra. A sombra favorece a estagnação conserva o mal.
pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Veja bem, rolar indefinidamente pelos precipícios das trevas. E aí a gente relembra aquela frase que já falamos anteriormente, que Jesus disse: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Por pior que a criatura se encontra, por pior que a criatura se sinta, ela nunca vai estar perdida, né? Ela um dia vai encontrar o caminho de volta, ela vai ser guiada, né? Ela vai se religar ao Pai. E é interessante quando a gente faz alguma coisa de má vontade, já perceberam o quanto a gente se sente mal, né? Imagina a energia que a gente emana, a energia negativa que a gente emana ao fazer alguma coisa de má vontade. E a energia positiva que a gente emana quando a gente está fazendo alguma coisa de boa vontade. E é interessante a gente ter isso sempre em mente com relação às nossas energias mentais. Porque o nosso planeta Terra, ele está envolto pelas energias emanadas por nós mesmos. E isso atrapalha muito para que o auxílio espiritual chegue até nós. É como se fosse uma janela de vidro fumê, onde a luz precisa passar. A luz vai até conseguir passar, mas não da mesma intensidade que deveria. Então, e esse vidro fumê nada mais é que as nossas energias mentais inferiores. Então, ao fazer as coisas de boa vontade, a gente consegue mudar muito essas nossas energias. Pois bem, mas aí eu disse, né, como que a gente vai conseguir fazer alguma coisa? Fazer as coisas de boa vontade. E aí a gente cai numa situação interessante que a gente fala, a gente precisa de motivação, né? E tantas vezes a gente procura motivações para fazer as coisas, a gente procura vídeos motivacionais que nos ajudam sim durante um certo tempo, mas é como se fosse uma injeção de ânimo que às vezes dura alguns minutos, dura um dia ou dura poucos dias e depois essa motivação termina. Então, se a gente esperar motivação para fazer alguma coisa, na maioria das vezes a gente não vai fazer quase nada. Então, a gente não deixa de executar um trabalho, a gente não deixa de levantar cedo para executar as nossas tarefas, a gente não deixa de estudar, a gente não procrastina o nosso tempo por falta de motivação. A gente faz isso por falta de disciplina. E olha que interessante. E aí a gente cai naquilo que Emmanuel disse para o Chico, quando falou para ele da missão que ele teria, né? Que ele precisaria de 3 coisas, né? A primeira coisa seria disciplina, a segunda seria disciplina, e a terceira seria disciplina. Então, veja bem, se a gente tiver motivação para fazer as coisas, ótimo. Mas quando a gente não tiver motivação, a gente só vai fazer por causa de disciplina. Mas como que a gente consegue disciplina? De várias maneiras, uma delas é honrando o compromisso que a gente faz com a gente mesmo. A partir do momento que eu digo, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que precisa ser feito. Então, eu vou lá e faço, né? E é interessante, existe um escritor, Charles Bukowski. Ele era uma pessoa que poderia ser chamada de uma pessoa que não é uma pessoa interessante de se ter no convívio, porque ele era um alcoólatra, ele vivia metido em brigas. Uma vez ele, inclusive, agrediu a própria esposa na frente das câmeras. Mas esse Charles Bukowski, ele fez uma coisa interessante justamente com relação à disciplina. Ele tem uma frase, ele disse o seguinte: descubra o que você ama e deixe que isso te mate. Veja, a frase não precisa ser tão dramática, mas ele era assim. Então, quando a gente descobre o que a gente ama, a gente vive em função daquilo. E interessante, vou contar um pouquinho só da história desse escritor. Até mais ou menos os 40 anos de idade, ele vivia trabalhando em coisas que não levaria ele a nada.
né, em empregos que ele odiava. Durante muito tempo ele trabalhou nos Correios, num turno diário de 10 horas. Ele chegava em casa, muitas vezes já chegava bêbado, brigava com a esposa ou com a namorada, ou com quem ele estivesse tendo algum relacionamento, que na maioria das vezes os relacionamentos que ele tinha eram relacionamentos tóxicos. Depois ele bebia novamente e depois de tudo isso, ele sentava para escrever. Isso todos os dias. Então, todos os dias ele conseguia a disciplina para sentar e escrever, apesar de todas as coisas erradas que ele fazia. E ele conseguiu a disciplina para escrever. Deveria ter empregado essa disciplina em várias outras partes, né, em vários outros setores da vida dele. Mas naquilo que ele empregou, ele conseguiu ter sucesso, né, até que um dia publicaram os livros dele e ele acabou tendo muito sucesso. Então, veja bem, mas como eu estava falando, é preciso que a gente encontre aquilo que a gente ame para que a gente faça de boa vontade. Mas se aquilo que a gente tiver que fazer, a gente não conseguir amar, aí a gente pode fazer aquilo que a gente ainda não conseguiu amar, como se a gente estivesse fazendo para a pessoa que a gente mais ama. Veja bem, que interessante, mesmo aquilo que a gente não quer fazer, que a gente não gosta de fazer, mas se for para fazer para a pessoa que a gente ama, a gente faz de boa vontade, né? Então, vamos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. E outra, vamos fazer como se estivéssemos fazendo para nós mesmos, sendo que nós deveríamos, né, deveríamos nos amar. Porque se a gente for ver o que Jesus nos ensinou, como ele disse, amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas, né? Veja bem, eu tenho que amar o próximo da mesma maneira que eu me amo. Então ele já deixou bem claro que a gente precisa se amar. Logicamente, tendo cuidado de não confundir esse amor com o egoísmo, né? Então veja bem, a partir do momento que a gente consegue ter essa disciplina, né, por mais que a gente tenha falta de motivação, a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir vencer. Agora imagina se a maioria das pessoas do mundo fossem disciplinadas, se a maioria dos seres humanos fizessem as coisas como se estivessem fazendo para aquelas pessoas que elas mais amam. E aí a gente acaba caindo numa situação, voltando novamente na fé, que a gente tem muitas vezes a fé como um sentimento, como uma situação muito abstrata. A gente fala, eu preciso ter fé em Deus. É bom sim, lógico, ter fé em Deus. Mas a fé, ela é um pouco assim como o amor. Por mais que alguém me ame, por mais que Deus me ame, esse amor não vai me adiantar muito se eu mesmo não me amar. De que adianta o amor enorme que alguém tem por mim, se eu mesmo não tenho esse amor por mim? De que adianta? Da mesma forma, de que adianta eu ter uma fé em Deus, se eu não tenho a fé em mim mesmo? Se eu não tenho fé em mim mesmo, é uma prova de que eu não tenho fé em Deus. Então eu preciso ter fé em mim para provar a fé que eu tenho em Deus. Eu preciso ter fé também, embora muitas vezes pareça difícil, eu preciso ter fé no outro, eu preciso ter fé na outra pessoa, eu preciso ter fé na humanidade. Mas aí a gente para e pensa, nossa, mas a humanidade está tão atrasada, o mundo está tão ruim, como que eu vou ter fé na humanidade? Mas aí, mais uma vez eu volto a falar que a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos, tomar cuidado para onde a gente está direcionando a nossa atenção. O Raul Teixeira, ele nos fala que nunca houve tanto amor no mundo. Existe muito amor no mundo. Por que a gente não percebe esse amor? Porque muitas vezes não é pelo amor que a gente está procurando. A gente está procurando por tragédias,
a gente está procurando por dor, a gente está procurando por pessoas más, para comentar sobre as pessoas más. E a gente esquece o amor do ser humano, o amor que já existe no planeta Terra. A gente muitas vezes fala, mas o mundo parece que está piorando. É justamente o contrário. O mundo está muito melhor. E não sei se vocês conhecem uma música antiga, a letra foi escrita pelo Gonzaguinha, mas ela fez muito sucesso com o Erasmo Carlos, e ele fala um pedaço, o seguinte: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que virá. Né? Parece que a música chama Sementes do Amanhã, que ele fala, hoje é semente do amanhã. Da mesma forma que o ontem foi a semente do hoje. E existe tem um documentário curtinho, de 19 minutos e pouco, menos de 20 minutos. Eu até anotei aqui para passar para vocês, caso vocês queiram assistir. Eu encontrei esse documentário, foi feito no Brasil mesmo, num canal que chama Spotniks, Spotniks. Ele se chama Construímos uma Máquina do Tempo. E esse foi o resultado. Então, esse é o nome do documentário. Depois vocês procuram, caso vocês tenham curiosidade. É bem interessante. E baseado nesse documentário, eu fiz algumas anotações que vou ler aqui, para que seja uma coisa assim, bem precisa, para a gente ver o quanto o mundo está melhor. E eles falam, né, nesse documentário, que eles fizeram como se tivesse feito uma máquina do tempo e nos convida a fazer uma viagem. Primeiro eles falam, vamos voltar há 20 anos atrás, em 2000. E falam, né, ao descer aqui, estamos agora no ano 2000, então ao descer, vamos estar automaticamente desconectados. O nosso celular não representa quase nada aqui. Não tem Uber, não tem YouTube, não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem maquininha de cartão de crédito na porta da nossa casa para a gente pagar pela comida que a gente pediu, não tem compras pela internet, e isso apenas 20 anos atrás. O mundo é muito mais lento, né, nessa época, né, era muito mais lento no ano 2000. E no ano 2000 a gente percebe que 20% das pessoas, da população do mundo, não tem acesso à água potável, à energia elétrica. E em 2000, no ano 2000, 3 pessoas em cada 10 vivem abaixo da linha da pobreza. Hoje, em 2020, apenas uma pessoa vive abaixo da linha da pobreza. Não deveria ser ninguém, é claro, mas é um número menor. Então, pois bem, então eles nos falam, vamos voltar um pouco mais no tempo, em 1950. E fala, né, os filmes da Marilyn Monroe, por exemplo, né, o luxo que a gente via nos filmes da Marilyn Monroe. Esqueça isso, isso é uma exceção. O mundo é muito mais pobre do que a gente imagina. E ele fala o seguinte, a cada 3 pessoas, 2 vivem na extrema pobreza. Isso em 1950, apenas 70 anos atrás. 44% das pessoas são analfabetas. E olha que interessante, gente. Há 70 anos atrás, no Iêmen e na Arábia Saudita, a escravidão era legalizada ainda. A homossexualidade era crime, mesmo em países desenvolvidos, como na Inglaterra. Quase 1 em cada 3 crianças trabalhava. Em boa parte dos Estados Unidos, brancos e negros não podem sequer se casar. 2 em cada 10 crianças morrem antes de completar 5 anos. A expectativa de vida é de 51 anos. As guerras entre grandes nações é algo constante. Inclusive, a maior guerra, né? O maior conflito da história aconteceu há pouco tempo, né? A Segunda Guerra Mundial, que terminou em 45. Há apenas 25 democracias do mundo. O resto dos países são regidos por ditadores de todas as espécies. A imensa maioria da população do mundo não tem acesso sequer a um telefone. Mesmo a França,
que era um país, que na época já era um país desenvolvido, esse número era menor, era inferior a 5%. Então, a gente volta mais um pouco no tempo. Agora estamos em 1900. Há quase 5 vezes menos pessoas que em 2020 e apenas 15% dessas pessoas vivem em cidades. Um bebê nascido em 1900 tem expectativa de viver até os 32 anos. 43 anos a menos que em 2020. Uma em cada 3 crianças não sobrevive aos primeiros 5 anos. As mulheres medem, em média, 1,51 m. 8 em cada 10 pessoas no mundo vivem abaixo da linha da pobreza. A humanidade não conhece sequer o antibiótico. Mesmo em países desenvolvidos, como a França, as pessoas trabalham, em média, 66 horas semanais. 8 em cada 10 pessoas no mundo não sabem ler e escrever. Uma época muito difícil, né? Mas as próximas décadas seriam piores ainda, porque em 14 anos, ou seja, em 1914, o mundo entrará em guerra, a Primeira Guerra Mundial. Em 15, um genocídio vai marcar a história da Armênia, onde 1,5 milhão, 1.500.000 pessoas foram mortas pelos turcos. Em 17 anos, uma revolução comunista vai formar uma cortina de ferro na Europa. Em 18, uma das piores pandemias vai abater sobre o mundo, vai adoecer mais de 500 milhões de pessoas e matará mais de 50 milhões de pessoas, que foi a febre espanhola. Em 20, será fundado um novo partido na Alemanha, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. Em 21 anos, será a vez da Itália conhecer a fundação do Partido Nacional Fascista. E em 32 anos, devido ao Holodomor, que ocorrerá na Ucrânia, causado pelo Stalin, mais de 7 milhões de pessoas morrerão de fome. Nada animador, né, nessa época de 1900, as próximas décadas depois de 1900. Vamos descer um pouco mais. 1820, 200 anos no passado. Parece muito, mas não é quase nada. A nossa espécie existe no nosso planeta desde 300 mil anos. Então, 200 anos é 0,0% desse tempo. Se a gente pudesse condensar a história da nossa raça, né, do Homo sapiens, em 1 hora, 200 anos seriam equivalentes a 2 segundos. Então, voltando somente 2 segundos atrás, na nossa história, veja como era o mundo. Existia 1 bilhão de pessoas, 9 em cada 10 vivem abaixo da linha da pobreza. A expectativa de vida de um bebê nascido aqui é de 29 anos. 4 entre 10 crianças morrem antes de completar 5 anos. Ou seja, a terceira idade é um luxo em comparação ao passado. A terceira idade é um luxo que nós temos hoje em comparação ao passado. Pandemias e surtos de doenças eram frequentes, né? Pessoas morriam de gripe, de tuberculose, de poliomielite, de malária, sarampo, ou seja, várias doenças que hoje em dia a gente nem sabe mais que existiram. As pessoas morriam facilmente dessas doenças. Apenas 7% das pessoas viviam em cidades nessa época. Então, boa parte da existência das pessoas nessa época era dedicada a encontrar comida. As pessoas não viviam, as pessoas sobreviviam, e muito mal. Então, grande parte, como estava falando, do tempo das pessoas era dedicado a encontrar comida, a encontrar água potável, água que pudesse beber. E quando eu digo água potável, é água de rio mesmo, né? Água de lago, que podia ser bebida. Cortar lenha e fazer comida. A vida da grande maioria da população se resumia a isso. Dá para contar nos dedos de uma mão as democracias que existiam no mundo nessa época.
os negros são escravizados em toda a América. Somente 45 anos depois, a abolição iria acontecer nos Estados Unidos através da 13ª emenda do Partido Republicano, que fez a Constituição. No Brasil, a escravidão ainda durará 68 anos. A situação das mulheres é extremamente injusta nessa época. As mulheres não tinham direito sequer de assinar um documento ou de adquirir educação contra a vontade do marido. Os médicos não são autorizados sequer a chegar perto das partes íntimas das mulheres. Então, as doenças que as mulheres tinham na época eram enormes, eram imensas. A humanidade vivia isolada, né? Não existia carro, não existia meio de transporte. O meio de transporte que existia eram cavalos, e não eram todos que conseguiam ter. Então, visitar uma cidade, visitar outros países, era praticamente impossível, né, nessa época. Interessante, gente, que hoje, até os pobres de hoje, vivem em situações de mais saúde, de maior comodidade do que as pessoas mais ricas daquela época. Nathan Rothschild era o homem mais rico da época. E ele morreu por causa de um furúnculo que ele tinha nas costas. Ele tinha acesso aos melhores médicos, ele podia pagar por tudo que havia naquela época. Mas ele não tinha acesso ao antibiótico, que hoje a gente encontra em qualquer farmácia. Por falta disso, ele morreu por causa de um furúnculo nas costas. Então, a vida naquela época era extremamente difícil. Como eu disse, né? As pessoas pobres hoje têm um modo de vida muito mais cômodo, muito melhor do que os mais ricos daquela época. E uma coisa interessante, que as pessoas geralmente usavam muitas roupas de lã, e as roupas eram caras, né? E roupa de lã demora muito para secar. Então, elas não tinham costume de lavar as roupas. Então, elas se coçavam muito, né? Não existia ainda estudos sobre a microbiologia. Então, as pessoas não davam muito valor à higiene. Não existia banheiro dentro das casas, né? Não existia roupas íntimas. Então, as pessoas se infectavam o tempo todo. Como eu disse, né? As pessoas se coçavam o tempo todo, não lavavam as mãos, ia se alimentar e acabava ingerindo várias bactérias e morrendo, né, de inúmeras doenças. Por isso mesmo, algumas religiões, como, por exemplo, os judeus, eles sempre tiveram os costumes, né, o costume de lavar as mãos antes de comer. Por isso eles viviam mais. Só que as pessoas também acreditavam que se os judeus viviam mais, era porque eles envenenavam os poços dos cristãos. E isso dava muito problema, muito trabalho para os judeus. Muitos judeus foram mortos acusados de terem envenenado a água dos cristãos, que na verdade morriam porque não tinha higiene e nem sabia que era necessário ter higiene para ter uma qualidade de vida melhor. Mas a boa notícia é que esse problema seria sanado em breve, porque essa mesma geração, né, de 1820, iria dar início à Revolução Industrial. E é justamente na Revolução Industrial que se começou a fazer o tecido de algodão, que era barato e que poderia ser lavado facilmente. E aí as pessoas começaram a ter mais roupas, a ter um pouco mais de higiene, a ter roupas íntimas e poder viver de uma maneira melhor. Muito bem. Então, mais uma vez a gente fala, né? Cuidado para onde a gente está focando a nossa atenção, principalmente quando a gente fala que o mundo hoje é muito ruim. Realmente não é perfeito, está longe de ser perfeito. Mas, comparado com pouco tempo atrás, o presente é glorioso, se a gente for olhar tudo aquilo que a humanidade já conquistou. Por isso, mais uma vez eu falo, né? Fé na vida, fé no homem, fé na humanidade, fé no que virá, né?
O presente, mais uma vez falando, o presente é glorioso. E quando a gente fala em fé, a gente muitas vezes acha que fé é ter a certeza de que alguma coisa vai dar certo. Fé, na verdade, é ter certeza de que, dando certo ou dando errado, Deus está no controle. É Deus que está no controle, dando certo ou dando errado. Porque quando aquilo que a gente quis que desse certo não ocorreu, quem garante que realmente seria a coisa melhor a acontecer, né? Mas aí a gente cai numa questão interessante. Então a gente precisa acreditar, melhor, precisa confiar em Deus. Mas quem é Deus, então, para que a gente deva confiar nele, né? Kardec ele faz essa questão, justamente a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus? E a espiritualidade fala, né, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, e nisso a gente vê os atributos da divindade. Deus é único, né, porque se existisse mais de um Deus, as leis naturais, né, não teriam coesão. Deus é imaterial, Deus é imutável, tanto porque Ele é imaterial. Deus é onipotente, né, soberanamente justo e bom. Olha que interessante. Achei interessante esse finalzinho. Deus é soberanamente justo. Ou seja, então se eu planto uma semente de espinho, eu não vou colher maçã, não vou colher laranja, não vou colher fruta. Eu vou colher espinho. Mas Ele é bom. Então Ele vai me dar tempo para que, enquanto aquele espinho não nasce, eu posso plantar várias flores em volta. O espinho vai nascer, né? Pela justiça de Deus, o espinho vai nascer. Mas pela bondade dEle, eu vou poder plantar várias outras flores. E aí, quando nascer, vai ter tantas flores que eu nem vou perceber o espinho. Olha que interessante. Deus é justo e Ele também é bom. Mas aí, existe um cientista, Gerald Schroeder, ele tem um vídeo muito interessante, um vídeo curtinho, que ele explica que a ciência já descobriu Deus. E olha que interessante, e realmente o vídeo dele é muito bom. Ele fala que há pouco mais de 50 anos atrás, os cientistas acreditavam que o universo existia de todo sempre, que o universo não tinha sido criado, que o universo era eterno. Ele sempre existiu e sempre existiria. Só que aí, eles descobriram, né, logicamente, através de vários estudos científicos, eles descobriram o que chamaram de eco do Big Bang, ou seja, então eles provaram que o universo teve um início. Mas o que existia antes, então, do universo? O nada. A mente humana não consegue captar, não consegue entender o que é o nada. Quando a gente fala, né, imagina o nada, a gente imagina um espaço vazio, não é isso? Mas o espaço vazio é alguma coisa, é um espaço, só que está vazio, mas é espaço. Então, o universo teria, né, antes do universo não existia nada, algo que a gente não consegue conceber. Pois bem, mas o universo só foi criado porque existia algo que os cientistas chamam de flutuações quânticas, que existiam antes do universo. Olha que interessante. E essas flutuações quânticas, que podem ser chamadas também de leis naturais, elas não são físicas, elas que deram, né, origem ao universo. Então, veja bem, de 50 anos para cá, de repente o universo teve um início. De repente, o que a gente vê, digamos, na Bíblia, é verdade. O universo, Deus criou o universo foi criado. Pois bem, e o que criou o universo? O que os cientistas chamam de flutuações quânticas, ou leis naturais, que não são físicas, ou seja, então, antes de chegar aqui, então o universo, ou seja, algo pode ser criado a partir do nada, desde que esteja sob o domínio, né, sob a ordem dessas leis quânticas, né, dessas flutuações quânticas, que não são físicas, que são capazes de atuar sobre o mundo físico,
e que criaram o físico a partir do nada absoluto e precedem o universo. Mas espera lá, essa não é a compreensão de Deus? Isso não é o que nós chamamos de Deus? Então, veja bem, usando esse argumento, esse cientista, Gerhard Schroeder, ele nos diz que a ciência, sim, a ciência já descobriu Deus, apenas chama Deus de outro nome. Aí agora ele fala, tem uma questão só que a gente deve pensar. Esse ser, né, essa energia que criou o universo, ainda está ativo no universo? O simples fato de vocês estarem aqui me ouvindo prova que sim. Porque se as leis naturais, se as flutuações quânticas, se Deus não tivesse criado esse momento no tempo, nós não estaríamos aqui agora interagindo, né? Veja que interessante. Então, sim, a ciência já descobriu Deus. E eu já vi vários cientistas falando que a ciência não é ateia. Alguns cientistas são ateus, mas a ciência não. E aí a gente volta mais uma vez naquilo que eu falei. Fé não é ter a certeza de que algo vai acontecer. Fé é ter a certeza de que, dando certo ou não, acontecendo ou não, Deus está no controle. E aí, a gente para um pouquinho para pensar em oração. Quantas vezes a gente fez, né, e a gente faz orações e às vezes a oração não é atendida? Existe uma música de um cantor norte-americano, cantor de música country, ele chama Garth Brooks. A música se chama Unanswered Prayers, ou seja, orações não atendidas. E ele conta uma história interessante nessa música, que ele fala que ele estava, um dia, ele estava com a esposa dele, num estádio de futebol, no domingo, e andando lá com ela para assistir o jogo, antes do jogo começar, ele encontrou uma antiga namorada da faculdade. Então ele apresenta ela para a esposa, e aí ele fala que o passado volta para ele, e ele lembra o quanto ele era apaixonado por aquela namorada, por aquela antiga namorada. E ele lembra o quanto ele pedia a Deus para que eles continuassem sempre juntos. E na música ele fala, né, que ele sempre dizia nas orações que se Deus atendesse o pedido dele, ele jamais pediria mais nada a Deus. Só que Deus não atendeu esse pedido. E aí, nesse momento, ele fala, né, na música ele fala que ele olha para a esposa dele e aí ele agradece mentalmente a Deus por Deus não ter atendido a oração dele. Porque o amor que ele sente pela esposa é infinitamente maior do que o que ele sentia por aquela antiga namorada. E ele fala, né, como se fosse dando um conselho, né, então não se importe, não se preocupe se Deus não atendeu às suas orações, porque na maioria das vezes os maiores presentes de Deus são as orações que Ele não atende. Olha que interessante. Então, voltando, né, fé não é ter certeza de que alguma coisa vai dar certo. Fé é ter certeza de que, dando certo ou dando errado, Deus está no controle. E se Deus não atendeu a nossa oração, é porque o que Ele tem para a gente é muito melhor do que aquilo que a gente pediu. E Deus pode até demorar, mas Ele sempre chega na hora certa. Ele pode demorar, mas Ele sempre chega na hora certa. Ele nunca atrasa. Na hora certa, Deus está lá. E aí, para finalizar, no livro Cartas e Crônicas, me parece, acho que é esse mesmo nome do livro, de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, ele conta uma história que chama A Prece das Três Árvores. Ele fala que 3 árvores na Ásia Menor, é uma fábula, fizeram uma oração, 3 árvores jovens, e nessa oração elas fizeram pedidos diferentes. Uma pediu para que fosse transformada no trono do rei mais poderoso da terra. A segunda, então, vendo esse pedido, pediu para que fosse transformada no carro que iria conduzir os tesouros desse grande rei. E a outra, a terceira árvore, pediu para que ela fosse transformada numa torre que indicaria o caminho para o reino deste rei poderoso.
Pois bem, terminada a oração, um anjo desceu na floresta e disse que Deus havia ouvido a oração dessas 3 árvores e iria atender os pedidos delas no tempo certo. E o tempo foi passando, muito tempo passou, as árvores cresceram, e um dia, alguns lenhadores invadem essa floresta e cortam as árvores. E mesmo sendo levadas, arrastadas, tendo os galhos decepados, elas se deixam levar, ainda confiantes na promessa, né? Confiantes de que Deus realmente iria atender os seus pedidos. Pois bem, só que aí elas têm uma surpresa não muito agradável. A primeira, ela foi vendida para um fazendeiro, que no mesmo momento transformou ela em coxo para servir, né, de lugar para colocar alimento para os animais. A segunda foi vendida para um praiano que fazia canoas para vender. E a terceira, ela foi colocada em uma cela de malfeitores para ser usada quando fosse necessário. E passado muito tempo depois, as árvores da floresta ficaram sabendo que as 3 árvores haviam tido seus pedidos realizados. Porque a primeira árvore, que tinha sido transformada em coxo, numa noite fria, ela recebeu alguns panos sobre ela, panos singelos, e Maria colocou Jesus lá, depois do seu nascimento. A segunda, que foi transformada, que havia sido transformada em canoa, ela serviu de transporte para Jesus no lago de Cafarnaum, onde ele fazia as pregações e ensinava sobre as verdades do reino verdadeiro, do reino de Deus. E a terceira, que havia sido mantida dentro de uma cela de malfeitores, foi feito com ela uma cruz às pressas, e Jesus levou ela nos ombros, e ela ficou lá, firme, presa a ele, enquanto ele mostrava para o mundo inteiro, indicando o caminho verdadeiro, o caminho do reino verdadeiro. Olha que interessante, né? As orações delas foram atendidas de uma maneira muito melhor que elas pensavam que poderia ter sido atendida. Gente, então, o que eu teria para trazer para vocês hoje era isso, né? Lembrando, né, que a gente precisa sempre ter a certeza de que somos filhos de Deus, que Jesus deixou bem claro, vós sois deuses. E é interessante que nós temos também, da mesma forma que existe, né, a genética física, a genética carnal, que a gente herda a genética dos nossos pais, nós, como filhos de Deus, espíritos, nós herdamos também a genética de Deus. Todos os atributos que Deus tem, nós também temos. Por isso Jesus disse, vós sois deuses. Tudo aquilo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito melhor. A gente só precisa desenvolver, né? E só para a gente lembrar, antes de terminar, que a gente está nesse oceano, né, que é o universo, né? É como se a gente fosse um barco nesse oceano, e a gente precisa de 2 coisas primordiais, né? 2 coisas que o barco precisa, né? De vela e de leme. E a gente pode trazer a vela e o leme para 2 situações, para 2 sentimentos, digamos assim, para 2 maneiras de agir. A vela seria a paixão, o leme seria a razão, né? Muitas vezes a gente acha que a paixão é algo errado, né? A paixão sem a razão, sim. Quando a gente deixa a paixão comandar, realmente ela é como um cavalo que sai desembestado e nos leva para onde ele quer. Então a gente precisa ter a rédea. Então veja bem, a gente precisa ter a vela e o leme, né? A paixão e a razão. E a gente deve tratar os 2 da mesma forma, né? Tratar a razão e a paixão como se fossem 2 hóspedes que a gente tem em nossa casa, né? A gente deve tratar os 2 da mesma forma, porque se eu trato um melhor do que o outro, eu vou acabar perdendo o respeito dos 2, né? Perdendo a admiração dos 2. Então nós, sendo esse barco no meio do oceano, erguendo a nossa vela e comandando o nosso leme, aí fica fácil, gente.
Aí é só ter a certeza que o vento que está soprando nessa vela é o vento, é o sopro de Deus. É Deus nos guiando, né? Tendo a certeza, como eu disse antes, que nós já estamos livres da tempestade, nós já estamos salvos da tempestade, mas nós precisamos seguir o caminho, né? E que Deus possa, então, nos abençoar e manter sempre na nossa mente isso que a gente viu hoje, né? A importância da gente ter fé em Deus, fé na humanidade e, acima de tudo, fé no nosso próprio potencial, que somos filhos de Deus e somos dignos. É isso então, gente. Boa noite para vocês.